Olá, sejam bem-vindos ao programa Gabinete. Eu sou o pastor Álvaro Cruz, pastor do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. E quero fazer menção dos 10 anos que a nossa igreja completou na semana passada. Nós tivemos uma semana festiva com cultos de ações de graças, uma festa também de celebração. Recebemos caravanas das nossas igrejas na Alemanha, em Rostock, e também em West Palm Beach, nos Estados Unidos. Família Fronteira se reuniu e comemoramos 10 anos de muita gratidão a Deus pela fidelidade dele, pela misericórdia dele, pelas centenas de pessoas que aceitaram Jesus Cristo na nossa igreja, pelas centenas de pessoas que foram batizadas nas águas, assumindo um compromisso público, testificando a sua fé em Jesus Cristo, famílias inteiras transformadas. Tanta gratidão a Deus. Foram 10 anos e nesses 10 anos nós vimos muito do operar de Deus na vida da nossa querida igreja e das nossas igrejas no exterior também. 10 anos de gratidão a Deus pelo Ministério Fronteira, e eu quero convidar você a vir conhecer a nossa igreja aqui na Barra da Tijuca. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o mal do século XXI, a ansiedade. Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, ele afirmou que a ansiedade é a mãe de todas as neuroses. Talvez você já tenha sofrido de ansiedade ou talvez você sofra cotidianamente com este mal. Segundo o dicionário, ansiedade é um estado afetivo onde existe um grande sentimento de insegurança. Mas como o nome já diz, ansiedade é sofrer por antecipação. Originalmente, essa palavra no grego significa estrangulamento. É exatamente esse sufoco, esse aperto no pescoço que às vezes tira até o oxigênio. E dependendo dos graus de ansiedade que você possa vivenciar, a situação realmente se torna muito séria. Porque a ansiedade ela é fruto direto da preocupação, ou seja, é se ocupar antecipadamente, antes até de que o problema tenha chegado. E a pessoa começa a vivenciar um problema que ainda está potencializado e não existe totalmente. Está ligada diretamente com os nossos dilemas sobre o futuro, que às vezes se mostra tão incerto. A pessoa ansiosa, ela vive hoje os problemas de amanhã. E o próprio Jesus Cristo nos ensinou que basta a cada dia o seu próprio mal. Nós devemos aprender a viver dia após dia. Na oração que ficou conhecida como Pai Nosso, Jesus Cristo também pediu o pão nosso de cada dia. Ele não pediu o alimento de um ano ou de um outro período, mas o pão nosso de cada dia. Nós precisamos aprender a nos ocuparmos dos problemas cotidianos, porque muitas vezes nós criamos expectativas que vão fantasiar uma realidade difícil de acontecer. E isso provavelmente vai gerar muita frustração. A Bíblia, como sempre, trata abertamente sobre ansiedade. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A determinação que Paulo recomenda para nós, cristãos, crentes no Evangelho, crentes na Palavra de Deus, é que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. Nada, absolutamente nada, vale um estado de ansiedade que vai nos fazer adoecer emocional e psicologicamente. É claro que você sabe que o tempo é um fator agravante da ansiedade. Nós não controlamos o tempo simplesmente vem e passa. Não há como nós controlarmos o tempo.
E exatamente essa sensação de não poder controlar algo faz com que a ansiedade se torne ainda mais agravante. E atenção, a ansiedade, ela atrapalha todas as áreas da nossa vida. Ela interfere com o sono. E quem sofre de ansiedade não consegue dormir. Normalmente vai sofrer de insônia, porque fica pensando nos problemas, fica pensando em como solucionar aquilo que para ele mesmo não tem solução. E a falta de sono vai levar a um problema de concentração. Quem não dorme bem não consegue pensar direito. E é óbvio que nós vamos percebendo nisso uma bola de neve que vai crescendo. E isso vem atrapalhar a produtividade, isso vai atrapalhar relacionamentos familiares, relacionamentos sentimentais e todas as áreas da nossa vida vão adoecendo. Como lidar então com a ansiedade? É claro que eu vou convidar você, à luz da palavra de Deus, encontrar a forma de lidar com esse mal que se faz presente na vida de todos nós. No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25, Salomão escreveu: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O coração ansioso, ele vai provavelmente, para e passo, conduzir a pessoa por um estado depressivo, por um estado de tristeza profunda, por um estado em que a pessoa sente que a vida não vale a pena a ser vivida. Mas ele diz, uma palavra bondosa vai animar esse coração. E essa palavra bondosa não é uma palavra gentil, não. É uma palavra repleta da bondade de Deus, ou seja, uma palavra divina, uma palavra de Deus que vai trazer ânimo para o coração ansioso. A palavra de Deus, a leitura cotidiana da palavra de Deus vai trazer alimento para o nosso coração ansioso e vai nos ensinar a descansar no Senhor. Os filhos de Deus não podem permitir que a ansiedade, como uma emoção destrutiva, venha controlar as suas vidas. E a ansiedade tem sido senhora da vida de muitas pessoas. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, há um lindo versículo que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E esse versículo, ele traz verdades muito importantes para a nossa vida cristã. Lancem sobre ele. Lançar significa arrancar, significa tirar com determinação e arremessar para longe. Ninguém lança uma flecha para próximo, a gente lança para o mais distante possível. Quem lança não é o Espírito Santo. A Bíblia diz, quem lança somos eu e você. Há que haver em nós essa determinação, esse querer de, em nome de Jesus Cristo, dominarmos essa ansiedade. Até porque, como o próprio Paulo escreveu, nós sabemos em quem nós temos crido. Jesus nos pergunta, qual de vocês, com a preocupação, por mais extrema que seja, pode acrescentar alguns momentos de vida, ou pode acrescentar alguns centímetros da própria estatura, ou seja, a nossa preocupação, ela é vã. E eu não me refiro à preocupação normal de organizarmos a nossa vida, não, é a preocupação exacerbada que vai levar a este estado contagioso de ansiedade. Lancem sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, essa ansiedade não pertence a você, essa sua ansiedade pertence a mim. Então me entrega, passa o controle dela para mim, porque você, como ser humano, não vai conseguir lidar com as consequências da ansiedade. Nós temos Jesus Cristo em nossa vida e Ele faz essa solicitação tão linda, lancem sobre mim a ansiedade.
E aí Paulo, melhor dizendo Pedro, vem e completa, porque Ele tem cuidado de vocês. Jesus tem cuidado de nós, Jesus tem cuidado de você, da sua família, do seu cotidiano, das suas necessidades. A gente vai ter que aprender a tirar o poder desse gigante chamado ansiedade. Porque Jesus também enfrentou situações naturais na vida enquanto Ele esteve sobre a face da terra. E Ele teve que aprender a lidar com o tempo, com o clima, com o trabalho, às vezes até com a fome, com o frio. Enfrentou tudo que nós, seres humanos, enfrentamos. E se Ele enfrentou e Ele venceu, Ele nos legou o exemplo de que nós, nele, também podemos vencer. Não deixe que a ansiedade domine as áreas da sua vida. Não deixe que a ansiedade tire a sua paz. Não deixe que a ansiedade quebre a sua esperança, a sua expectativa de futuro. Não deixe que a ansiedade deprima você. Não deixe que a ansiedade traga para você sensação de frustração, de coisas que ainda nem aconteceram. Não deixe que a ansiedade faça desandar os seus relacionamentos. Mas em nome de Jesus, como Pedro nos ensina, vamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Jesus Cristo tem cuidado de nós. Deus abençoe você. Até o nosso próximo programa Gabinete.